A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de Atos. Mas hoje o Senhor me deu uma nova direção. É melhor obedecer do que sacrificar. Ruth capítulo 1, do verso 1 ao 22. Onde o tema é: Deus conhece a sua dor. Deus sabe tudo o que aconteceu com Noemi que ia acontecer. Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus sabe suas indagações, seu choro, suas lamentações. Às vezes não está correto, mas as murmurações. Mas o que Ele faz hoje, você só vai entender amanhã. Está lá em João 7, 13, 7. Então, saiba adorar e peça a Deus para fechar sua boca na hora que a dor aumentar. Peça a Deus para ter mais sabedoria. Peça a Deus para adorar Ele no meio de tanta tormenta ou tribulações. Peça a Deus para ficar em paz. Porque a dor de hoje é a alegria de amanhã. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque e de sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos se chamavam Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Veja que onde ele estava, em Belém, Belém quer dizer a terra do pão. Estava em fome, estava em crise. Quantas vezes a gente não passa por crise? A coronavírus deixou muitas empresas em crise, outras quebradas. Acontece as fatalidades. Mas eles resolveram ir embora. Foram para uma terra distante dos Moabitas, Moabe. Muitas vezes você e eu faz isso. Uma situação já quer correr dela, já quer fugir dela. Aí no lugar de melhorar, piora. Porque aqui não diz que eles oraram. Aqui não diz que eles foram buscar a face do Senhor. Simplesmente foram embora. A hora da dificuldade, da perca, da dor, é hora de orar. É hora de ter calma para a situação não piorar. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Veja que o pai morreu, né? O esposo de Noemi. Se casaram com mulheres moabitas, ficaram ali quase 10 anos. 10 anos não é 10 dias. Morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim as mulheres desamparadas e seus 2 filhos e de seu marido. Veja que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Muita coisa pode acontecer. Então, bom é em qualquer situação orar. Ela estava em terra estranha, foi para lá para melhorar, porque onde morava estava em crise, e lá na terra estranha morreu seus 2 filhos e seu esposo. A gente não pode tomar nenhuma atitude em situações difíceis, situações que eu e você vê calamidade. Não, é hora de orar, porque toda dor tem um ensinamento, toda dor tem um aprendizado, toda dor tem um porquê. Então, vá orar. Não tome atitudes precipitadas onde você amanhã pode pagar um alto preço, porque ela saiu com o seu esposo e seus 2 filhos e agora morreram lá. Claro que morte acontece. Por mais que a gente não goste, é algo natural da vida. Mas poderia ter ficado na terra dela, eles morreram lá. Lá ela tinha mais apoio, não é verdade? Então se levantou ela com suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe foi, ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Veja que agora ela soube que lá em Belém as coisas tinham melhorado. Então, hora de voltar. Mas hora de voltar triste, hora de voltar com percas, porque perdeu seu esposo e seus 2 filhos. É claro que a gente não sabe o dia de amanhã. Onde a gente estiver, a gente pode perder alguém da família. Mas o que eu quero dizer é que Deus conhece a sua dor. E ela poderia ter ficado em Belém. Mas não ficou. Agora vai voltar sem o marido e sem seus 2 filhos. A gente não sabe o dia de amanhã. É melhor a gente falar pouco, não murmurar e orar mais.
Pois se saiu do lugar onde estivera as suas nora com ela. Indo elas a caminho, caminhando para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide e voltai cada um à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência como vos usaste com os falecidos e comigo. Eu vejo que Noemi, mesmo com essa tristeza, essa perca, era uma excelente sogra. Porque elas voltando com ela, e ali Noemi deu conselho para elas ir embora. Noemi era uma mulher forte, porque se fosse uma chantagista, uma mulher acomodada, não ia dizer isso. Afinal de contas, estava velha, estava só. Mas quem tem Deus jamais está só. O Senhor vos dê que acheis de descanso cada um em casa de seu marido. E beijando ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. As noras falaram. Porém Noemi disse: volte, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por marido? Ela quis dizer o seguinte: volte, vocês são jovens, vocês vão formar uma família. Eu não, eu estou velha, não tem mais, o quê? Vou esperar só a morte. Volte, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filho, esperarias até que viesse a ser grande, deitar-vos por eles, sem ter maridos? Não, filha minha, que mais amargo é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela quis dizer porque naquela época tinha a tradição, né, que se ela ficasse grávida e tivesse filho ou a parentela dela, Ruth e Orfa casaria com os parentes, para continuar a memória dos falecidos. Mas aqui nessa conversa de Noemi com a nora, ela diz algo muito interessante, que muitas vezes eu e você faz isso. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Não, a mão do Senhor não se descarregou contra ela. Foi algo que ia ter que acontecer e aconteceu, morte. Claro que o normal é morrer logo os pais, depois os filhos. Mas aí a dor foi grande, porque ela perdeu seus 2 filhos e seu marido. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Muita coisa pode acontecer. A gente faz um plano, mas orando. Olha assim, o meu sonho é esse, mas está nas tuas mãos. Porque lá no livro de Tiago diz: diga tudo se Deus quiser. Porque a nossa vida é igual a neblina, passa rápido. Então tem pessoas que dizem assim: eu vou fazer isso, eu quero. Não, não é assim. Se Deus quiser, eu pretendo fazer isso. Olha assim, os meus projetos são esses. Porque a Bíblia também diz que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer. E ela aqui disse que o Senhor descarregou. Não. Quando a luta vem, Deus não descarrega contra mim, nem contra você, nem contra ela. São coisas que já estão no destino. Não é verdade? Então levantaram a sua voz, perdão. Tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa foi embora, né? Ruth se apegou. Por quê? Porque já era um projeto de Deus. Tem coisas que a gente não entende, mas ali, naquele meio daquela situação, daquela dificuldade que você e eu não entende, tem um projeto do Senhor. Tenha calma. Não tome atitudes inesperadas, não fale demais, feche a boca e deixe Deus trabalhar. Se está doendo, chore, isso é normal. Mas chore na presença do Senhor, pedindo força a Ele. Continue, perseverando, porque tem um projeto de Deus, tem um propósito aí. Pelo que diz: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses. Volta também tu após a tua cunhada? Noemi falou isso para Ruth. Diz, porém, Ruth: não me insista para que te abandones, deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que possares, ali pousareis eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Que Noemi era uma sogra excelente e Ruth uma pessoa grata. A gente tem que ser grato por tudo. Ruth viu que ela era velha, que precisava dela. Onde quer que morares, onde quer que morrereis, morrerei eu. Ali serei sepultada.
Faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. E ela disse uma coisa interessante, que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Eu vejo que Noemi falou do Deus de Israel. Orfa não deu muita importância, mas Ruth deu. Porque Ruth disse, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu morrer, eu morrerei. A única coisa que vai afastar a mim de ti é a morte. Ruth era uma mulher íntegra. Ruth também viu a idade dela. Ruth era uma mulher brilhante. Que nós possamos aprender com essas duas mulheres. O Noemi é diante da dor, mas a perseverança com o Senhor. E que Noemi foi uma excelente sogra. Porque se não fosse, Ruth não dizia isso. Porque a própria Orfa foi embora, mas se despediu dela, chorou. Então ela tinha caráter. Ela tratou elas como filhas. E Ruth teve uma atitude brilhante. Certo que era um propósito do Senhor. Mas muitas vezes Deus tem propósito e as pessoas insistem em querer retroceder. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Ruth era decidida, né? Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia, não é esta Noemi? Quando alguém chega na cidade, né, creio que era pequena, tem os comentários, né? Ah, chegou fulano. Infelizmente, isso faz parte do ser humano. Porém, ela lhe dizia, não me chames Noemi, me chama Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Porque Mara significava amargura. E ela não queria mais ser chamada Noemi. Porque a dor da perca do esposo e dos filhos estava grande. Ela errou, mas eu e você faria a mesma coisa. Mas não é certo. Porque ali em Belém, naquele momento, Deus ia mudar tudo através de Ruth. Então a dor não é para a gente murmurar, não é para a gente se isolar, não é para a gente dizer que acabou. Não. A dor é o ensinamento e depois da dor vem a vitória. Não esqueça disso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Ela murmurando, né? Que a dor era grande. Ela disse, eu parti vazia. Porque ela disse que Deus descarregou a mão dele sobre ela. Irmãs, existe enfermidade que a gente tem que passar. Existem percas que temos que passar. Existem situações financeiras que hoje pode estar boa, amanhã pode estar ruim, mas a gente só não pode perder a fé. A gente só não pode perder Deus. Porque Deus permite tudo, mas tem uma finalidade. Para terminar o 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth e a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Veja que voltaram. Mas aquela volta tinha surpresa para Ruth e Noemi. Aquela dor ia passar. O tema aqui é Deus conhece a sua dor. Deus conhece. Mas no meio dessa dor é um ensinamento. E depois dessa dor tem vitória. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.